tenho aqui um encadeamento para poder contar-vos. A maior parte de vocês sabe como isto aconteceu. Já vinha atrás a vontade das pessoas do casal São Tomé e fazer este equipamento da casa das Giséquias. Já tinha feito um projeto, já tinha, entretanto, conversado com a Câmara e anteriores direções do Casalense. Ora bem, havia um procedimento administrativo e uma tramitação de percorrer até chegarmos ao momento de começar uma obra, não é? Portanto, era preciso um projeto, era preciso, a Câmara Municipal tinha dito sempre ao Casalense que era preciso uma aprovação da Diocese de Coimbra. Portanto, este tipo de equipamento normalmente passa por eles, porque eles têm gabinetes técnicos com engenheiros, arquitetos e gente experiente na matéria que, de alguma maneira, calibram a solução técnica e desenho do pormenor para fazer a obra. Portanto, eu fui ouvindo as pessoas que estão em direção hoje e as pessoas do casal tinham esse conhecimento, eu não, moro aqui há poucos anos, no casal São Tomé. No entretanto, afigurava-se fácil, a meu ver, fazer uma obra. Trabalho nisso todos os dias, é a minha profissão, tudo bem. Vamos para a frente. Então, primeira coisa, temos que ter papéis, projeto. Começou-se por fazer o projeto, eu fiz o projeto, tive uma ajuda de pessoas não daqui do casal, do outro sítio. No entretanto, numa reunião, em várias reuniões, aliás, do Casalense, foi exposto o projeto. O executivo do Casalense considerou que estava um projeto equilibrado, mais ou menos equilibrado, estava bom. Eu, percebendo que seria uma coisa que as pessoas, logo ao início, quando estava a arriscar as primeiras linhas, percebendo que era uma coisa que as pessoas não queriam, nem daquele lado, nem daquele, nem do outro, porque ninguém quer aquilo ao pé de casa. Mas pronto, fiz a coisa de maneira a que ela houvesse em todo lado. Quase que podia ter rodas e hoje fica daqui, amanhã fica daquele lado. Pronto. Resultado. A primeira fase foi esta, foi aprovada aqui, na nossa casa, no nosso clube, o projeto da Casa Mortuária. Segunda fase, contactos com a Diocese de Coimbra para uma reunião técnica, antes de dar a entrada legal dos papéis, uma reunião técnica, que eles me recebessem, levei os papéis, lá com 2 arquitetos e o engenheiro, mais o Monsenhor Manuel Miguel Pedrosa. Reunimos lá um dia, apreciou-se aquilo que estava em cima da mesa, a obra do Casal São Tomé, e eles já tinham conhecimento que havia essa vontade aqui, sim senhor, portanto estava tudo certinho, portanto havia a vontade da população anterior, os 3, 4 anos para trás. No entretanto, havia, na solução técnica, estava a sala, com o morto, e depois havia as casas de banho, que portanto, eram essenciais, não só para os funerais, mas também para o espaço público, que é o largo do Casal São Tomé. Ora bem, aí foi calibrada uma solução que foi aquela porta entre as casas de banho e a sala, em que deveria haver ligação de um deles. Nós não tínhamos essa ligação numa fase inicial, ou seja, as pessoas que vinham para a casa de banho passavam por fora. No entretanto, sim senhor, eu também concordo com eles e acho que mais confortável, por exemplo, imagino quando se passa uma noite, está as portas todas fechadas de inverno e a gente entra e vai à casa de banho sempre dentro de casa, não é? Tudo bem. Pacífico. Depois os materiais, a escolha dos materiais, estou a falar da reunião na Diocese. Os materiais utilizados, nós temos uma sancazinha, um lambrinho por fora, em pedra, para a ligação à terra, e queremos isto, e queremos aquilo. E eu sempre, não há cabeça a dizer que sim senhor, e tal. Muito bem, a gente tem que ser uma água, quer dizer, não vou contra o obstáculo, tem que nos desviar, o escoamento tem que continuar, não é? E nessa tal altura eu rematei, então, mas, quer dizer, a gente pode fazer uma pedra cerâmica, quer dizer, um mosaicozinho, quer dizer, mas a pedra natural, pronto, a gente vai ver isso e tal.
acabámos por não botar ali a serem, porque naturalmente a gente tinha que ir consoante, havia a corda, mas a gente acorda dá a corda e a gente vai até ali, depois já vai a outro passo. Ponto final. Portanto, ficou alinhavado como é que havia de ser então modificado o projeto para dar a entrada definitiva e acabou. Vim para casa, monto o esquema, dá-se a entrada então do projeto do Diocese definitivamente. Quando entrei os papéis, e por acaso foi ao Monsenhor Manuel Leal Pedrosa, ele vinha com os papéis na mão e eu digo, olha, eu quero aqui este processo carimbado para poder demonstrar à associação que isto já está aqui. Porque eu represento a associação, não posso vir daqui só e contar-vos de boca que entreguei os papéis. Não? E lá me carimbou aquilo e trouxe o projeto carimbado para cá, para o casal. E esperámos que viesse o parecer da Diocese. E veio o parecer, a 6 de maio de 2011, tínhamos o parecer que eu venho demorar um pouco tempo, 15 dias, porque depois fiquei com o contacto e ia pressionando. Tinha que ir sempre atrás dos papéis. Então, já está, como é que é? Vai sair agora. Pronto. E então, tenho aqui o parecer, até vou ler, porque é interessante. Venho comunicar a Vossas Excelências que a Comissão Diocesana da Arte Sacra apreciou e aprovou o projeto da Casa Mortuária do Casal Santo Bem Mira, que será construída em terreno público, a ceder pela Câmara Municipal e que ficará a propriedade da fábrica da Igreja Paroquial de Mira. Ora bem, este senhor, quando estava para escrever este parecer, liga-me, porque na instrução do processo, na parte escrita e na parte desenhada, portanto, o que foi, na reunião prévia, foi averiguada a parte escrita, funcionalidade, como é que se ia utilizar aquilo, mais não sei quantos. Depois, na parte escrita, eu tinha dito que era terrenos públicos da Câmara Municipal. E eles queriam saber quem é que a seguir ia, eventualmente, explorar, quem é que ia ficar dona da obra. E eu disse, é o costume. Eu, sem saber muito bem, que eu queria andar com a coisa lá à frente. É o costume. Ao Monsenhor, é o costume. Então, mas é o costume como? É como as outras. É como as outras. Pronto, então vou escrever assim, o que é que você acha? Está muito bem. Pronto. E assim veio o parecer. Sim, senhor. Ora bem, este parecer era necessário, por aquilo que nós sabíamos, que essa lei da limitada foi presidente antes de mim aqui, salvo erro, não é? Era o que era necessário para a Câmara também dar o aval para se poder fazer a obra. Pronto. A partir dessa altura, com o parecer, com o projeto, o que é que nós precisávamos? Dinheiro, naturalmente. Dinheiro. Chamámos a Câmara. Quanto é que ela poderia dar? Chamámos a Câmara aqui, um dia, reunimos aqui com o Executivo da altura, apareceram todos, salvo erro, o Executivo da altura, portanto, o que estava anteriormente a este, e prometeram-nos que apoiavam. Não gostaram do sítio de implantação. Pronto. Não gostando do sítio de implantação, o que é que nós pensámos assim? Bem, vamos deixar isto à apreciação do povo. Ou seja, vamos pedir dinheiro também para a porta e depois uma reunião com as alianças. E vamos também perguntar às pessoas onde é que as pessoas preferem a casa. Se do lado poente da capela, se do lado sul da capela. Eu inicialmente, quando tinha rascado, já disse aqui, ela ficava bem em qualquer sítio. Agora, para pôr um desenho, tinha que pôr num sítio qualquer, à volta da capela. E optei inicialmente, optámos e aprovámos aqui, nós casalenses, do lado poente, porque conferia, daquele envidraçado da capela, conferia ali um espaço que seria o pátio mortuário. Porque eu depois já estava a pensar como um morto, não é? A imaginar como é que seria estar. E falta do jogo.
E falta-nos um. Agora volta um. E, resultado, na altura o Presidente João Ragota disse que achava melhor que ficasse atrás, mas também não ia contra se fosse feita lateralmente. Pronto. Resultado, reunimos um grupo de trabalho, terreno, porta a porta. Porta a porta deu 9.600 euros a primeira fase, salvo erro que foi isso, e somámos os votos, sul, poente, sul, é para trás. Ok, é para trás. O pessoal quis a casa atrás. Não, fez as contas, epá, isto dá para fazer o tosco já, de repente. Dá para avançar, para começar, fazer o tosco. Resultado, como eu nunca, raramente estou em dia durante o dia, pedi ao Sr. João, vá à Câmara, para marcar uma reunião que a gente quer começar a obra. E lá eles nos receberam um dia, nós fomos lá, a direção foi lá, e a pergunta outra vez em cima da mesa é que já tínhamos algum dinheiro, não é? Já tínhamos os tais 9.600 e qualquer coisa, mas a Câmara disse que nos ajudavam, não disse quando. Quando? Nem quando. Estávamos naquela. Pronto. De qualquer das maneiras, a casa era, portanto, era para alterar o projeto de implantação, o sítio de implantação, era para trás, tudo bem. O Miguel Grego, na altura vereador, disse que voltava a ajudar com 25%, e eu disse, 25%, mas de quê? 25% de quê? É que isto, se for feito com pedrinho e tal, não sei o quê, isto é uma obra que pode ir até a gente querer. Até a gente querer. 25% pode ser pouco ou muito. Pronto. Resultado, sou vereador, afinal, falou, aí a altura, sou vereador, afinal, quanto é que nos dá? Ele disse 25%, disse, pouco ou muito, amanhã começamos a obra. E assim foi. Ao outro dia, viemos para aqui, máquina, linhas, ainda metemos aí, ainda fizemos um alinhamento das linhas, galgámos a igreja lateralmente, no fundo, para enquadrar e para se trouxer, para criar ali os perpendicularidades e os paralelismos da obra a contar, e deixámos aquilo ali com estacas ainda uns dias, e depois começámos com o outro fim de semana. No outro fim de semana começámos a obra. Começávamos com a máquina, o Sr. João, que é o maquinista, começou a trabalhar logo com a máquina de fazer máquinas. Máquina de arquitetos. Exatamente, máquina de arquitetos. A Câmara não tinha máquinas. Pronto. Infelizmente. Abrimos o buraco e começámos a obra. E na primeira fase da obra aquilo foi muito rápido, porque houve pessoas que estão aqui e outros que não estão aqui, tiraram 8 dias e 15 dias de férias do trabalho deles para poder contribuir com, lá está, é mão de obra participativa. É mão de obra participativa. Mão de obra participativa. É dinheiro. É para o orçamento participativo. Porque a mão de obra faz parte do orçamento. Com os materiais. Resultado, a obra faz-se de repente até ao teto. O tosco ficou feito. Desculpa lá. Quanto é que era o primeiro orçamento que nos deram para levantar a obra e no qual e não sei o quê? 50 mil euros. Mínimo. Nós conseguimos fazê-la. Quanto é que a obra foi feita? Nós conseguimos fazer pelo menos metade. 24 mil Pelo menos metade. Lá está. Se entregássemos a obra ao empreiteiro. Quem participou, materiais, mão de obra. Porque é que a obra veio para metade de preço? A participação das pessoas, basicamente é isso. Ninguém não roubar nada a ninguém. Foi a população que trabalhou, foi a quem ofereceu materiais, é o tal orçamento participativo que estavam a falar, não é? É precisamente isto. A obra veio para metade de preço. O regulamento da Câmara quer. E esse metade de preço foi ainda o dinheiro que se pagou, foi tirado pela população. A Câmara deu 5 mil euros. Sim. E depois foi as funerárias, que deram 200 euros, 150, não sei o quê, mas é tal participação. É o tal orçamento participativo.
Onde aí está? Foi materiais, foi mão de obra, foi dinheiro, tudo. Hoje não está aí nas contas, nos dirigentes não tem escrito quem é que participou. Quem é que participou? Não está aí escrito quem é que participou. Foi a população. Mas em materiais houve empresas que deram muito valor. Muito valor. Não é 2, 3 mil euros, deram mais. Não estão aí inscritos, não estão inscritos. Se calhar também não tem o nome delas aí. Se o orçamento da casa era de 50 mil euros, ou 40, 50, e fez por 24, o dinheiro veio dar um lado. E ela está acabada. É? Está acabadinha, só falta o morto. Se encalhar a mim, não me tem. Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. Não, não, deixa-me deixar assim, agora não vai ver o mais. Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. Não me tem. Eu vou todas essas coisas que falaste, é importante que nivela ao lado. E os nativos em dinheiro, todos eles foram 14.765 euros. A casalense deu 9.800 euros. Depois, quando eu falo dos 14 mil, já estamos 5 mil na Câmara. Os 400 da Junta. E depois mais 650 que a Câmara deu já no final da Isso é chave. subsídio eleitoral. Isso é subsídio eleitoral. Não, é isso mesmo. No final. Isso é subsídio eleitoral. Sem nunca ter metido no relatório de atividades, não conta nada. Eles viram. Uma vez que até o Presidente da Câmara passou na sua casa, não foi? E virou-se para si. João, o que é que está ali atrás da tua casa? Foi assim. Não é uma coisa qualquer. E então disse já que tinha ido de repente. Que seja o posto de repente. Mas nós estiveram aqui. Era aqui. Mas ao início ficou surpreendido. Nunca foi feito nada aqui sem a permissão do Claro. Mas houve outras contribuições interessantes. Foi, por exemplo, a madeira que nós tiramos do Parque de Merendas, do Casal de São Não, o Vendaval dia 19 de janeiro de 2013. 19 de janeiro de 2013. Meteu abaixo. Uma ajuda boa, gente. Nós conseguimos fazer mais dinheiro que a própria Câmara vendeu dos terrenos só, tanto dos relveiros e dos terrenos camarários. E depois, no regime florestal, a Câmara recebeu milhares de euros. Mas isso foi uma luta muito complicada. Fomos apelidados de ladrões e por aí fora, mas no jornal que havia casos de polícia e que nós andávamos a vender, nós vendemos nada, nós tirámos, limpar o barco e optámos por, já que estávamos a fazer a obra, isto vai ser vendido para... Mas ao mesmo tempo ficámos assim, tem que ser rápido, porque há tanta madeira por aí, se não vendermos logo, já não conseguimos gente para comprar. Mas temos que dar valor neste campo, por exemplo, ao Anjo, que está lá. É ali à luta com a engenheira, não sei o quê, dos serviços florestais, e trouxe lá aquelas leis que foi buscar, não sei onde. Foi buscar, mas atenção, é que na reunião de Câmara, quando sai a notícia do Diário de Coimbra, ele não tinha essa lei. Ou se a tinha, devia ter falado logo. Mas quando Rocha de Almeida e Miguel nos apelidaram quase ladrões. Certo? A gente ia para depois outra coisa, a gente ia para todo lado, a gente ia para o Anjo é que trouxe lá, foi lá buscar os gregos, estamos lá. E calou. É este documento. Porque nós tivemos a situação que a florestal, a madeira estava caída e a florestal cortou-a. Veio com lojas e cortou-a. Exatamente. Começou a cortá-la. E nós depois é que vendemos cortada por eles. Também. Eles vinham para tirar a gente, senão eu fazer aqui não, aqui dentro do parque vocês não entram mais. Eles foram buscar e tal. Nós procuramos na casa e o Anjo
está aí, que é lá a chefe, não sei o quê, foi buscar umas vezes qualquer, se foi lá ver, e disse, olha, a engenheira que era talvez, antes era um navigueiro. Era Teresa Serra, a engenheira Teresa Serra. Era da Campeão. Teresa Serra, eu estava lá com ela, eu estava ligado com o E ele disse, dei atenção, cá isto e aquilo e tal, não sei o quê, ele foi lá buscar. E ela queria o papel, e foi ela que me deu este E o papel. casamento era para ir ser encostado à barra tribunal. Era, por exemplo, nós tínhamos ali o Sr. João Migados, que foi guarda do Estado durante muitos anos, e tínhamos a certeza do que é que estávamos a fazer no terreno. Ou seja, nós estávamos a cortar madeira. Certeza assim, certeza assim. Não, certeza absoluta. Não havia, eu não tinha dúvidas nenhuma. Eles fizeram bem, eles cortaram em tudo, eles cortaram na... Eles é que não tinham a certeza. Eles já diziam, sabe o quê? Porque muda o governo, muda desfias. E depois os papéis não se conseguem ler todos. Não é? E aquela Teresa Serra que estava lá há pouco tempo. Nunca li as letras pequeninas. Pronto, exatamente. Essa Saldanha foi muito Obrigado, boa. estava a gente comigo. Obrigado, estava a gente comigo. Estava a gente disse para ela. Daquele caminho para lá é florestal. Para aqui somos nós. Ainda hoje não E sei. ela vai assim para mim. Para mim. Ela está aí, deve estar viva, de certeza. É, nova. De certeza. Então, mas quem é que manda aqui? E vinha o barro florestal. Quando Era um que andava aí com um jipe grande que era o... espera aí que veio a casa do eu vou assim para ela, espera aí que veio a Casa Branca. Quem é a Casa Branca? Ainda calma, alguém vem. E veio o anjo. É verdade mesmo. Deixa eu ir. Veio a Casa Branca, veio o anjo, mas engenheiro. A parte da letra foi uma vitória. Uma ajuda importante. Do casamento. Foi uma vitória. Não, foi uma vitória porque Batemos no pé. tivemos o dinheiro, tivemos a ajuda do quarto deles. É verdade. Basicamente. Não, a lenha deu o mesmo dinheiro. Isso foi só uma questão de dar a cortada que pode Nós cortar. gastámos menos. Mas eu já agora por cortá-la e eu ponho para eles. Claro. O madeireiro é que a cortou. O madeireiro é a quem eles já tinham medido ou tinham dado. A gente aí não sabe se eles já têm necessário. Ainda estão a saber se eles dão a lenha ou sabem. É? O madeireiro foi embora. E ficou Já assim. aquela relação. Só que ela senta para a câmara. o anjo, é pá, subiu lá, isso tudo sabia. E o anjo levou 4 bebês para a jornal, não sei o quê, aqui. Eu tinha lá ele foi ver lá na internet, agora vê-se tudo na internet. Não foi na internet. Ele foi lá ver Não foi na internet. umas escrituras antigas da árvore e fez o dedo ali e ela fechou a boca e foi embora. Mas eu com o telefone a falar com ela. Vocês estavam com ela no terreno. Eu estava a falar com ela pelo telefone. Também. E ia lhe dizer que, atenção, eu conheço essa senhora de outros trabalhos, de outros ornamentos, não é? Eu estava a dizer, atenção, que há jabar. Dali para ali não tem nada a ver com o ICRF. Que são eles mudaram o nome, não é? Instituto de Conservação da Natureza. A Autoridade Florestal Nacional, a Há AFR. uns que dizem que tem só a parte da vala radial, 5 metros, não sei o quê. Claro. Mas o Casalense tem 29 anos, não é? Com 29 anos, o Casalense. Já fez o lago em Deus direções, montou o parque em Deus direções, fez o campo, isso foi tudo orçamentos participativos. Não foi, como desta vez, a Casa Mostuária, ou a Casa das Isecas, que a gente batizou. Porque desta vez englobamos toda a gente. E anteriormente as outras obras foi principalmente subsídios da Câmara que caíam na associação. Ponto final. Desta vez foi uma coisa mais abrangente. Portanto, foi um grande esquema de fazer obra, na minha opinião. E conseguimos, está pronta a funcionar. Esperamos que ela ainda esteja algum tempo sem funcionar, que é bom sinal. No entretanto, estamos aqui todos a falar sobre estes detalhes, sobre estas coisas que realmente foi preciso muita persistência das pessoas todas, principalmente do pessoal da direção do Casalense, porque não sozinho não faz nada, a equipa é que fez, não vale a pena.
a equipa é que montou o esquema. Bebeu-se muito vinho, tinha que se beber muito vinho, ninguém se provou. Não sei. Mas as paredes são direitas. As paredes são direitas. Não, a Argentina, não vou tentar. Essa de vinho está mais. Não estava previsto, essa não estava prevista. Eles estão em sua casa. Querem eu. Mas deixem-me fazer só aqui um pontinho da situação, para aquilo que eu já ouvi. Orçamentalmente, por aquilo que vocês perceberam, a obra da Casa das Ezequias custaria qualquer coisa como 50 mil euros. 45, 50. É, perto de 50 mil euros, não é? Com um contributo de 10%. Se pensarmos no orçamento de 50 mil, um contributo de 10% da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal efetivamente deu 5 mil, não é? 5 mil, é um contributo de 10% do esforço, todos os outros 90% foram arregimentados, organizados e feitos pelo povo do casal. A população e os amigos. Exatamente. A população, os amigos, sob a direção do casalense. E esse é um aspecto absolutamente relevante. E a Câmara de Mira tem um orçamento de 12 milhões de euros. Números redondos. 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Metade é gasto em despesas de funcionamento pessoal, despesas de equipamentos, etc. Metade é gasto nisso. O resto fica para pagar equipamentos sociais, com participações das associações, as obras que se vão construindo, não é? Portanto, orçamento de capital, os investimentos de capital, etc. Agora, vamos imaginar que tudo era feito em orçamento participativo, nesta proporção, e bastava um orçamento da Câmara Municipal de Mira para darmos a volta ao Conselho. Exatamente. Percebem a importância dos orçamentos participativos? É que, a partir de um pequeno recurso da Câmara Municipal, é apenas um contributo de 5 mil. É um grão. Mas é um grão que é um bocadinho como se faziam as amêndoas antigamente, não é? Metia-se o miolo da amêndoa para dentro da tremonha, ia-se acrescentando açúcar e a amêndoa ia engordando até que nas vésperas da Páscoa estava pronta para ser vendida. Não é? Aqui é um bocadinho, a Câmara deu, evidentemente também deu o terreno, que é público, não é? Também deu o terreno, também é valor, mas nos 50 mil não está o terreno, está só o equipamento, só a construção, só a obra a construir. Mas a Câmara teve apenas um esforço de 10%, porque todo o resto, desde o projeto, a todas as obras, todas as tramitações, a Câmara não gastou financeiramente mais. Claro, também deu outros contributos, essa participação do Dr. Ângelo na resolução, um equívoco entre o grupo do casal e a autoridade florestal. Já é uma resolução, não é? Resolveu a favor do casalense um diferendo. Mas mais uma vez não é envolvimento financeiro. Não é um envolvimento financeiro, é um envolvimento técnico. Ou seja, é um envolvimento técnico, é um apoio, mas é um envolvimento técnico. Estão a ver a importância de uma coisa dessas. A obra está ali feita, preparada para funcionar, é um equipamento de que o casal se deve orgulhar, que é óbvio e orgulho seguramente, com um pequeno esforço municipal. E isto que o Rui também tem estado a explicar, é de facto nesta conjunção de esforços que podemos fazer isto. E isto aqui ainda tem uma outra, antes de devolver a palavra ao Rui, de dizer uma outra coisa, que ainda tem uma outra importância fundamental a favor das pessoas do casal e do casalense, daqueles que pensam na massa crítica do casal, porque todas as pessoas do casal contribuíram seguramente, uns mais ou uns outros, conforme a sua possibilidade. E todos seguramente estão de coração, de alma e coração com a obra. Mas é preciso alguém a pensar e ir à frente. É preciso alguém com a candeia, para alumiar o caminho, como se diz, não é? E alguém o fez, alguém pensou pelos casalenses todos. E esse esforço de iniciativa, não é? De precisamos disto para a Nova Terra e vamos fazê-lo. Esta ideia inicial, o tal miolo sobre o qual se começa a construir a coisa, saiu daqui. Saiu daqui. Podia ter saído da Câmara Municipal, mas saiu daqui. E como saiu daqui, a força é muito maior. Se calhar saísse da Câmara Municipal, só se tinha conseguido ir aqui buscar 5%, ou 10%. Não é? Como saiu daqui, só foi necessário buscar 5% lá. Só foi necessário buscar 10% lá, 10%. Não é? Estão a ver? Ou seja, a importância de onde a ideia surge. Como a ideia surgiu de uma necessidade da população, é muito mais fácil mobilizar recursos, porque está toda a gente automaticamente solidária com a ideia. Não é? E seguramente essa ideia também não surgiu do nada, quer dizer, surgiu porque havia uma necessidade dessa terra. As outras terras já tinham, Casa das Ezequias. E o casal faltava. Não é? E o casal até é uma das populações mais antigas do nosso concelho, historicamente. É talvez,
Não sei, entre esta e a Ermida, há aqui alguns historiadores que dizem que será a Ermida, outros dizem que é o casal é mais antigo, chama-se Casal de São Tomé e tal, mas a Ermida chama-se Santa Maria Ermida, e depois é que se chamou Ermida e tal. Há aí historiadores que não sabem bem onde é que está a antiguidade do conceito, provavelmente até terão vivido muito proximamente as duas à mesma altura, até porque estão as duas à beira da bala, não é? Como a gente diz, à beira da bala, e portanto provavelmente terão até uma configuração muito próxima uma da outra. Mas é uma realidade que tem a ver com o ter emergido aqui na cidade. A Ermida já tinha a casa das exéquias, lá também foi feita assim, mas a obra foi feita com participação financeira do município do que esta. Proporcionalmente lá, houve mais participação financeira da Câmara. Aqui houve menos, porque exatamente a obra surgiu a partir da população. E esse é um dos aspectos que nós achamos mais relevantes, porque poupa recursos ao município e torna a obra mais importante, mais emblemática, porque não é apenas uma obra para fazer a despedida dos mortos quando isso acontecer. É também uma obra que representa a vontade, e ali está cunhada a vontade da população, a vontade de cada uma das pessoas do povo. E isso é que é extraordinariamente importante. Torna, independentemente do valor financeiro da obra, a obra é muito mais do que o valor financeiro dela. É o valor cunhado pela conjunção, pela união de todos, na ideia de construir. E depois, claro, para além da ideia e da aliança, a participação e o esforço individual. E aí o Rui ainda tem muita coisa a dizer sobre todo esse processo, que tem várias fases, não é? Estávamos só na parte inicial, mas depois tem várias fases até concluir. Não é? E então passo